Tá, pessoal, na aula anterior nós estávamos vendo sobre os elementos representativos, né? Então, os elementos representativos são aqueles que terminam a sua distribuição eletrônica em subnível S ou subnível P. Percebam o seguinte, o S tem 2 elétrons, então são 2 colunas para o S. O subnível P ele tem 6 elétrons, então são 6 colunas ou grupos para o P. Então aqui todos vão terminar em P1, aqui todos em P2, aqui todos em P3, até P6, que são os gases nobres. Esses elementos aqui, que são os chamados elementos de transição externa ou apenas elementos de transição, eles terminam sua distribuição eletrônica em subnível D. Então D1, D2 até o D10. E aqui, né, nós temos os elementos que vão terminar sua distribuição eletrônica de F1 a F14. Lembrando que esse último elemento aqui, ele termina em D1, tá? Porque ele faz parte dessa coluna aqui. Esses 2 elementos aqui, eles vão terminar em D1, tá? Lembrando também, né, que aqui em cima a gente vê os grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18, as colunas, que são os elementos representativos, ou família 1A, 2A, do 13 passa 3A, cobriu aqui o círculo, 4A, 5A, até 8A, ou 0 ou gás nobre, tá? Vejam aqui, turma. Então, de novo, nós temos aquela tabela, os elementos representativos, família 1, 2, 13, 14, 15, até o 18, até a coluna 18. 1, 2, 13, 14, até o 18, os elementos representativos. O número de elétrons na valência, tá? E o nome dos grupos. Então, primeira família, metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, os elementos representativos, calcogênios, halogênios, gases nobres, tá? Então tá aqui essa tabela. Lembrando que a tabela de Pauling, ela tem uma importância muito grande para localizar o elemento. Vamos ver aqui como que isso acontece. Outra coisa, pessoal, que eu acabei não comentando. O átomo ele tem esses níveis eletrônicos lá, segundo a teoria de Bohr. Então tem a primeira camada, a segunda, a terceira, até a sétima camada. Essas camadas nada mais são do que os períodos. Não são 7 períodos que a gente tem aqui na tabela periódica? Representa essas camadas aqui, ó, da eletrosfera, do núcleo, do átomo, da eletrosfera do átomo. Tá? Então, observem que interessante isso aqui. Se eu pego esse elemento, o cálcio, ele tem número atômico igual a 20. No estado fundamental, ele vai ter o mesmo número de elétrons. Se eu faço a distribuição eletrônica dele, ele vai terminar a sua distribuição eletrônica em 4s2. Esse 4 aqui, deixa eu pintar, esse 4 aqui significa a linha que ele vai estar, ok? E o subnível S, a coluna. Então vamos pintar de outra cor aqui, vamos pintar de verde. Tá? Então o 4, deixa eu mudar o ponteiro. Então o 4 significa o período, então ele vai estar no quarto período e no bloco do S. Lembrando, aqui a gente tem o bloco do S, aqui tem o bloco do D, aqui tem o bloco do P e aqui tem o bloco do F. Isso aí já para frente vocês vão ver melhor. Então, 4S2, eu já tinha circulado lá. 4 significa quarto nível ou período, tá? Então vai estar no quarto período aqui, tá? Os elétrons desse átomo. E o subnível é o subnível S, bloco do S é um desses dois aqui. Ele terminou em 2, tá na segunda coluna. Ok? Então ele está por esse subnível S, o bloco do S, esses dois primeiros, está no segundo, na segunda coluna. E está na quarta linha. O elemento é o cálcio, olhem lá. Então, pelo último subnível de energia,
eu consigo determinar a localização do elemento. Vamos fazer mais um aqui, o cloro. Fiz a distribuição eletrônica. O cloro, percebam, ele vai terminar em P5. Então, isso aqui é o quê? Esse é 3, o nível de maior energia, não importa a posição dele. Depois vocês vão ver que nós vamos fazer uns exercícios que não vai importar aonde está na sequência esse número do nível. Então, ele tem o número maior aqui, é o 3, tá? E ele... P5. Beleza, turma? Então, 3, P5. O 3 vai significar o quê? O 3, a camada que ele está. Então, ele vai estar na terceira camada. E no bloco do P, é esse bloco aqui. No 5, então aqui é P1, aqui é P2. P5 vai estar aqui, ó, nessa coluna. Coluna 17, ou família 7A. Ah, pulou. Desculpe. Não marcou lá. Bom, seguindo. Isso que eu tinha dito para vocês, ó. As primeiras colunas é o bloco S. Então aqui vai terminar em S1, S2. Esse bloco aqui da extremidade é o bloco P. Tem 6 elétrons. Lembra lá? Ele vai de P1 até P6. Então, todos aqui terminam em P1, todos terminam em P2. Olha aqui embaixo. P3 aqui, tá? P4 aqui. Aqui é o bloco do D. Então, aqui termina em D1, D2 até o D10. E os blocos dos metais externos vai do F1 até o F14. Lembrando que esses últimos dois aqui fazem parte do bloco do D1. Que isso aqui é como se fosse arrancado aqui do meio da tabela, né? Fosse arrancado aqui, ó, dessa parte aqui da tabela. É como se ele tivesse sido tirado daqui e colocado para fora para compactar essa tabela periódica. Beleza, turminha? Seguindo, né? Vejam vocês, por exemplo, o sódio. O sódio tem número atômico 11. Se eu faço distribuição eletrônica do sódio, ele vai terminar em 3S1. O S aqui é o grupo 1, né? Esse S aqui, S1, é o grupo 1, que vai estar na família 1A, aquelas duas primeiras colunas no bloco do S. E o 3 aqui é o período, ou seja, a linha. Esse nível de maior energia indica a linha. E o S aqui, o S1, indica a coluna. Beleza? O neônio, número atômico 10. Olha a camada de valência aqui, ó, do neônio. Ele termina em P6. Né? Por que é chamado de elemento representativo? Porque se eu somar os elétrons, 2 mais 6, vai dar 8. Ele é da família 8A, ou grupo 18, coluna 18. Tá? Se eu somo os elétrons da valência. Mas aqui a gente tem né, o subnível P, o bloco P, aquele bloco à direita, bem deslocado, a última coluna, terminou em P6. Tá? Então, terminou em P6, grupo 18, a última coluna lá. E o 2 aqui corresponde à linha que esse elemento está. Então, o neônio está na segunda linha, na 18ª coluna. Beleza, turma? Seguindo em frente. Aqui, né, os elementos de transição externa são o bloco do D, aquele bloco central. Percebam também que tem a coluna do S aqui do lado. Então, tem S1 e S2. Daí vem a coluna do D, né, o bloco do D1 até o D10. Então, segue a numeração em coluna. 1, 2, 3, daí é 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, até a coluna do D5, tá? Essa coluna do 8, 9 e 10 aqui, ela foi, de certa forma, unida devido a essa representatividade dos elementos do subnível SP para dar uma sequência numérica. Então,
você vem com a coluna 8, 9, 10, 11, 12, a coluna segue, mas as famílias aqui, você tem família 1A e família 2A. Daí a família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Daí eles meio que uniram isso aqui para, né, dizer que é um grupo 8B, todos esses elementos. Daí volta para 1B, ó, estão vendo aqui? Estava 3B, voltou para 1B lá na coluna 11. Então a 11 é a coluna 1B, a 12 é a coluna 2B, daí a coluna 13 ela vai ser chamada de família 3A, que é elemento representativo, que termina com subnível P1, né? Então, família 1A, 2A, 3A aqui. O bloco do D é chamado elemento de transição, ou elemento de transição externa, tá? E daí a série dos lantanoides e dos actinoides, eles vão terminar com o subnível F. Você vai fazer a distribuição eletrônica, eles vão terminar lá o subnível F, tá? Então tá aqui, né, pessoal? Esses aqui são os elementos de transição, ou elementos de transição externa, que aparecem, tá? Então essa primeira coluna aqui, eles vão terminar em D1. Essa segunda coluna, eles vão terminar em D2 até D10. Beleza? D3 aqui, D4, enfim, D5, D6, vai-se embora. E aqui embaixo em F1, F2, F3 e vai-se embora. Então vamos fazer aqui, ó. Você tem um elemento químico de número atômico 12, você fez a distribuição eletrônica dele. Ele terminou em 3s2. Onde que vai estar esse elemento? Vejam, turma, ele vai estar aqui, ó, no terceiro período. Terceiro período é terceira linha. Eu marquei ali. E ele vai estar no subnível S2. Tá? No S2 é o bloco do S aqui, esse primeiro bloco. Beleza? Então esse elemento aqui, ele vai estar onde? Vai ser na interseção dessas linhas. Esse elemento ele vai estar localizado aqui, ó. Terceira linha, ok? Primeira linha, segunda linha, terceira linha até a sétima linha. S2, aqui é o bloco do S, S1 e S2. Aqui é o bloco do D, que vai do D1 até o D10. Aqui o bloco do P, que vai do P1 até o P6. Aqui o bloco do F. Beleza, turma? Bom, aí nós temos esse elemento químico aqui, o Y. Tem número atômico 26. Então, veja, pessoal, o nível de maior energia dele não foi o que terminou a distribuição eletrônica. Ele terminou em 3D6. Mas o nível de maior energia, ou seja, ele tem 4 camadas eletrônicas. A camada mais afastada é a camada 4. Embora ocorra, né, essa interpenetração de níveis, mas a camada com mais energia é a camada 4 desse elemento químico. Então aqui ele vai estar a linha, vai representar a linha, tá? E no subnível mais energético, eu vou marcar aqui, é o subnível D6. Então ele terminou no bloco D. É D1 aqui, D2, D3, D4, D5, D6. Vai estar na coluna 8. Por que 8? O bloco do D vai de 1 a 10. Então, quando termina em D6, por exemplo, você tem que somar na tabela periódica que tem o bloco do S, que tem 2 colunas. Então, claro que vai ser a coluna 8. Beleza? Então vai estar aqui. Na interseção é que vai estar esse elemento químico. Um outro elemento químico, número atômico igual a 8, fiz a distribuição eletrônica, terminou em 2p4, 2 é o nível, ele vai estar na segunda linha, né, no segundo período aqui, e vai estar terminando em p4, lá no bloco do P, no quarto bloco do P, tá? No bloco do P4, então você tem que somar para achar a coluna. Mais 10 do D, mais 2 do S. Então você vai ter que somar mais 12, mais 4 vai estar na coluna 16. Vai estar aqui, na interseção é que vai estar esse elemento. Se nós fizermos e encontrarmos esses elementos aqui, né, a gente descobre que o Z é o elemento magnésio, que o Y é o elemento ferro e que o X é o elemento O. Ok, turminha?